Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, nós lemos assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ontem, irmãos, eu enviei ao grupo da nossa igreja, grupo de comunhão, uma breve meditação baseada nesse texto. E depois de tê-la enviado ao grupo, continuei a pensar neste versículo, a meditar, e decidi aprofundar-me um pouco mais, a fim de usá-lo na reflexão do culto de hoje. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Como o próprio nome do livro já indica, o livro foi escrito pelo profeta Naum, claro que sob a inspiração do Espírito Santo. O nome Naum significa consolação. Consolação. E neste livro realmente encontramos uma importante mensagem de consolação para o povo de Israel, que na época sofria debaixo da cruel opressão dos assírios. E se esta mensagem de consolação, que foi escrita há quase 1000 anos antes de Jesus, se ela foi preservada e chegou até nós hoje, é porque também serve para o nosso consolo. Principalmente durante nossos dias de angústia, porque o texto diz que Ele é fortaleza no dia da angústia. Então quero chamar a atenção dos irmãos para esta afirmação feita pelo profeta Naum. E vamos examinar o que podemos aprender e que nos deve servir de consolo. A primeira afirmação que encontramos aqui é a de que Deus é bom. O Senhor é bom. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não consigo entender e nem explicar a bondade de Deus, plenamente a bondade de Deus. Dizer que Deus é bom não é o mesmo que dizer que determinada pessoa é boa, que esse homem é bom, essa mulher é boa, não. A bondade de Deus está muito acima da nossa compreensão. É como o amor de Cristo, descrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios como um amor que excede a todo entendimento. E assim também é a sua bondade, excede a todo entendimento, a toda compreensão humana. Não conseguimos compreender a bondade de Deus. Deus é perfeitamente bom. Sua bondade é infinita, grandiosa, perfeita. Isso quer dizer que Deus jamais fará algo para nós e em nós que não seja resultado da sua bondade perfeita. Ainda que para nós naquele momento é algo mau. Mas tudo que Deus faz é reflexo da sua bondade perfeita. Todos os planos e desejos para nós são e sempre serão reflexos da sua bondade. Como o próprio Deus diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
planos de paz, não de mal. Deus não faz mal. Deus é bom. Essa é a confiança que podemos ter, principalmente ao buscarmos a sua ajuda nos nossos dias de angústia. E não somente isso, seja qual for a situação, a circunstância, podemos ter a certeza de que a sua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida, como diz lá o Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade, e ainda vem junto a misericórdia, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, dia mau, dia bom, dia com saúde, dia com doença, todos os dias da minha vida a bondade me seguirá. É como a canção que gostamos de cantar aqui na nossa igreja, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Sim, irmãos, certamente que a bondade de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. Por isso, Ele sempre estará vigilante ao que nos acontece. Irmãos, Deus nunca desvia os olhos de nós. Nunca. Aconteceu esse acidente, Deus não estava a ver? Estava. Permitiu por uma razão. Mas Ele é bom. E nunca desvia os seus olhos de nós. Ele está sempre vigilante ao que nos acontece. Salmo 121, versículo 3 a 5, aquele que te guarda não dormitará, eis que não dormitará e nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Então Deus nem sequer cochila, né? Dormitará, nem sequer, está sempre atento, vigilante. E essa expressão, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é um lembrete de que o Senhor está sempre conosco para nos guardar e proteger. Eu posso não ver a sombra, mas ela está aqui. É só jogar a luz em cima que eu vejo. A sombra nunca nos deixa, eu não vejo, agora eu não a vejo, mas se lançar a luz, eu vou ver aqui. Então ele diz, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É um lembrete de que o Senhor está sempre conosco para nos guardar e proteger. E porque Ele é bom, também sempre agirá em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, uma tradução literal desse texto do grego seria assim: e sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus faz com que todas as coisas concorram ou contribuam para o bem. Foi assim com José do Egito, lembram? O que aconteceu com ele no início foi mal, foi vendido por seus irmãos como um escravo. Ficou preso lá no Egito, anos e anos. Mas no final Deus transformou aquilo ali em algo bom. Ele chegou a ser o quê? O governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Imagina. Aí quando ele estava agora ali diante dos seus irmãos, ou seus irmãos diante dele, e os irmãos com medo, agora José vai se vingar de nós. Ele disse, não, eu não sou Deus.
vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Para quê? Para salvar muita gente. Deus transformou aquele mal em bem. O apóstolo Paulo também teve essa percepção quando ele estava preso. Ele escreveu aos Filipenses e diz: irmãos, eu quero que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o bem do Evangelho. Porque aqui, toda a guarda pretoriana já ouviu falar de Cristo. E os irmãos aí fora ficaram mais animados com o meu exemplo para falar de Cristo também. Então tudo concorreu para o bem. Então, irmãos, realmente Deus age em todas as coisas, boas e más, positivas e negativas, para o bem. E quando o profeta diz que o Senhor conhece os que nele se refugiam, ele diz lá: Deus é bom, né? E o Senhor conhece os que nele se refugiam. O verbo conhecer aqui traz a ideia de relacionamento íntimo. Foi o que Jesus quis dizer quando afirmou a respeito das suas ovelhas, lá em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Conheço pelo nome, uma por uma. Assim como ele conhece todas as estrelas do céu pelo nome, muito mais a nós. Eu as conheço. Irmãos, somos ovelhas de Jesus, que significa que ele é o nosso pastor. E o que faz o pastor? Cuida, alimenta, protege, cura. E ele diz: eu as conheço. Ele nos conhece, conhece como somos, conhece nossas fortalezas e fraquezas, conhece todas as nossas necessidades. Ele nos conhece intimamente e se envolve conosco. Ele se envolve conosco. A mesma afirmação encontramos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, quando Paulo diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. O nosso bom Deus conhece, conhecimento íntimo, e se envolve intimamente com todos os que nele confiam e nele se refugiam. Isso, irmãos, está perfeitamente de acordo com a promessa semelhante que o nosso Deus nos faz através do profeta Isaías. Eu já li essa promessa aqui para os irmãos num sermão, Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É bonito, né, irmãos? A gente ouvir Deus falar isso, né? Eu te tomo pela mão direita, não tema, eu te ajudo. Eu te ajudo. Irmãos, eu já falei desse versículo com os irmãos e disse que a imagem de Deus segurar a mão direita significa um envolvimento pessoal e íntimo com cada um de nós. Com cada um de nós. Eu te tomo pela tua mão direita. Envolvimento pessoal e íntimo. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, mas um Deus que está intimamente envolvido na vida dos seus filhos, de cada um de nós. Nos momentos difíceis, momentos de angústia, de aflição, muitas vezes somos tentados a pensar que estamos sozinhos e abandonados. Aconteceu isso com Davi. Onde está o teu Deus, né? Onde está o teu Deus? Mas a verdade
é que Deus está sempre conosco, a segurar nossa mão, a guiar-nos através das nossas lutas, aflições e dificuldades. Então, irmãos, sobretudo nos nossos dias de aflição, quando o medo do que nos pode acontecer bater a porta, que tenhamos bem firmado na nossa mente, no nosso coração, esta preciosa promessa: não temas, que eu te ajudo. Ou como diz o salmista, no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que a terra se mude, ainda que as circunstâncias fujam do nosso controle, a terra se mude, não temeremos, porque Ele é socorro bem presente. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.